O texto é o capítulo 9 de Romanos. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 29. O texto é bastante longo, mas o assunto é um só, então é muito fácil de lidar com ele, tá? Eu vou ler o texto e depois a gente vai fazer uma introdução, porque na verdade os capítulos 9, 10 e 11 tratam do mesmo assunto e Paulo trata desse assunto de maneiras diversas. Então a gente vai fazer aqui primeiro a leitura e depois a gente vai apresentar o conteúdo do texto de hoje, tá? Capítulo 9, versículo 1 até o 29. O que eu digo é verdade, sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração por causa do meu povo, que é a minha raça e meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Eles são o povo escolhido por Deus, Ele os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei, a verdadeira maneira de adorar e as promessas. Eles são descendentes dos patriarcas e, como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo, que é o Deus que governa todos, seja louvado para sempre. Amém. Eu não estou dizendo que a promessa de Deus tenha falhado. De fato, nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus. Pois Deus disse a Abraão: por meio de Isaque é que você terá os descendentes que eu lhe prometi. Isso quer dizer que os que são considerados os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus, e não os que nasceram de modo natural. Pois quando fez a promessa, Deus disse a Abraão o seguinte: no tempo certo eu voltarei e Sara, sua mulher, terá um filho. E mais ainda, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaque. Mas para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes deles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que Ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. O que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois Ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Porque, como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a Faraó: foi para isso mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Algum de vocês vai dizer: se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez: por que me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro ele pode fazer dois potes, um pote para uso especial e outro para uso comum. E foi isso que Deus fez. Ele quis mostrar a sua ira e tornar bem conhecido o seu poder. Assim, suportou com muita paciência os que mereciam o castigo e que iam ser destruídos. Ele quis também mostrar como é grande a sua glória, que Ele derramou sobre nós, que somos aqueles de quem Ele teve pena e a quem Ele já havia preparado para receberem sua glória. Pois nós somos aqueles que Deus chamou, não somente os que são judeus, mas também os não-judeus. Isto é o que diz o livro de Oséias: aqueles que não eram meu povo, eu chamarei de meu povo. A nação que eu não chamava,
que eu não amava, chamarei de minha amada. E no mesmo lugar onde foi dito, vocês não são o meu povo, ali eles serão chamados de os filhos do Deus vivo. E Isaías disse a respeito de Israel: mesmo que o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, somente alguns deles serão salvos, pois o Senhor julgará logo e de uma vez o mundo inteiro. Como o próprio Isaías tinha dito antes, se o Senhor Todo-Poderoso não nos tivesse deixado alguns descendentes, seríamos agora como a cidade de Sodoma, estaríamos destruídos como Gomorra. Você viu aí, o texto é bastante longo, mas eu fiz questão de ler o texto todo, porque os capítulos 9, 10 e 11 parecem, se você vem fazendo a leitura do texto, parecem como se fosse uma pausa que Paulo faz para começar a falar a respeito de Israel, tá? E aqui é importante você entender dois aspectos. Primeiro, Paulo está falando de Israel como nação e a nação que era a do Antigo Testamento, tá? Isso é importante você entender para não confundir, como acontece hoje, né? Muita gente confunde o Israel de hoje, que é uma nação, com o Israel do Antigo Testamento, que era uma nação, mas um povo que era apresentado e entendido como o povo de Deus, né? E que vai ter a sua situação modificada com a vinda de Cristo, tá? Então, é possível e importante ter essa compreensão para você não misturar o Israel que Paulo está falando aqui, que é o Israel do Antigo Testamento. Ele chega a dizer aí que ele até abriria a mão da sua própria salvação para que o seu povo, o povo que era o povo de Deus, pudesse conhecer a Cristo. Paulo está dizendo, não tem outra forma de ser salvo por Deus, senão por meio de Cristo, né? O que Paulo está dizendo é, eu até abriria a mão da minha condição pessoal de ser salvo em favor do meu povo, mas não tem outra forma de ser salvo senão por meio de Cristo, tá? Então, o que Paulo faz aqui, e isso a gente vai ver hoje e também vai ver nos próximos textos, capítulo 10 também, fiozinho do capítulo 9 que a gente não leu hoje, e mais o capítulo 10 e depois o capítulo 11, o que Paulo faz é um exercício que parece muito interessante. Tem hora que ele fala assim, só uma pequena parte do povo de Israel será salvo. Essa é uma ideia que aparece com bastante frequência lá nos profetas, tá? É o resto fiel, tá? Se você ler os profetas, você vai encontrar lá Deus dizendo, nem todo o meu povo é fiel, mas tem um pequeno grupo que continua fiel, e que é chamado lá no Antigo Testamento de o resto fiel. Você tem nesse capítulo 9, 10 e 11, Paulo vai uma hora falando que há o resto fiel, né, que vai ser salvo por Deus. Tem hora que ele fala, o Israel vai ser salvo, e tem hora que ele fala, então, a gente espera que a maior parte, ou que uma grande parte do povo seja salvo, sem abrir mão da ideia de que é por meio de Cristo. Então, o que acontece aí no capítulo 9, 10 e 11, a gente poderia dizer, é como se Paulo estivesse fazendo uma reflexão sobre a condição de Israel, né? E dizendo, olha, muita gente que é do povo de Israel não vai ser salvo porque rejeitou a Cristo, né? E você deve ter acompanhado aí, ele faz algumas afirmações muito interessantes. Ele diz assim, esse povo é o povo da promessa, é o povo da onde vieram os patriarcas, eles receberam as promessas, eles receberam os mandamentos, foi desse povo que veio o Filho de Deus, Jesus Cristo, também é da mesma raça, mas qual é o problema? Eles não receberam a Cristo. E porque eles não receberam a Cristo como o Messias, como o Cristo, como o enviado de Deus, então aí Paulo vai, nesses capítulos, ora dizer que um pequeno resto vai ser salvo, né? Dando a entender que esse pequeno resto é
composto por aqueles que creram em Cristo, né? Tanto que nesse mesmo texto que nós lemos hoje, ele fala que Deus vai salvar tanto judeus como não judeus. E por que ele fala isso? Para deixar claro que não tem outra forma, não tem uma salvação especial para judeus e outra salvação comum para não judeus. A salvação é a mesma para todo mundo, e a salvação é por meio de Cristo, tá? Não há outro caminho, não há outra forma, né? Não há o caminho. Vamos lembrar aqui, a gente tem falado isso desde quando começou a estudar a carta de Paulo aos Romanos. Lá no capítulo 1, o que ele disse? É o tema central da carta, 1, 16, 17. Pois eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é a salvação tanto do judeu quanto do grego, ou do não judeu, né? Na nossa tradução aqui fala de judeu e não judeu, né? O justo, né? Aquele que é salvo, aquele que é chamado por Deus, será salvo por causa da fé. A fé é o caminho que Deus escolheu para que o judeu e o não judeu fossem chamados e fizessem parte da família de Deus. Não tem diferença, tá? Então isso é importante a gente entender. E agora eu vou para o segundo ponto que eu falei lá atrás. Eu falei que tinha dois. O segundo é: isso mudou agora? Não, continua igual. Hoje não adianta o sujeito nascer da descendência de Abraão, né? Paulo trata disso em outras cartas. Ele trata em Efésios 2, ele trata em Gálatas, né? Em Gálatas, por exemplo, ele chega a dizer que Deus pode suscitar herança de Abraão de onde não se espera, né? Por quê? Porque ele vai dizer: o verdadeiro Israel de Deus é composto por quem? Por aqueles que creem em Cristo, né? E aí é aquela expressão que você vai encontrar lá no capítulo 2, capítulo 2 de Efésios, que é muito bonita. Paulo diz o que lá? Ele diz: de dois povos que eram contrários, Deus fez um povo só. Os judeus, que são salvos por meio de Cristo, da fé em Cristo, e dos não judeus, gentios, qualquer um que não seja judeu, que também são salvos e incluídos nessa família de Deus por meio da fé. E agora então, de dois povos que eram inimigos, Deus fez um novo Israel, o Israel de Deus, que é quem? A comunidade dos que creem em Cristo, também conhecida como igreja, tá? Não é igreja denominação, obviamente, tá? Não é igreja presbiteriana, batista, metodista, não. É a igreja formada por todos os que são comprometidos em seguir a Cristo. Não importa de que época, nem de que lugar e nem de que linha teológica, tá? Então aqui é preciso a gente perceber isso, porque a tendência das igrejas é identificar a si mesma como igreja e o resto como, né, não tão grande coisa, né? Isso para mim tem um nome, isso chama-se presunção. Você achar que é melhor que o outro porque você é dessa e aquele é de outra, isso é uma presunção monstruosa, né? É achar que para usar uma expressão popular, que é a última bolacha do pacote, né? Eu sou diferente, por quê? Porque eu sou presbiteriano, porque eu sou luterano, porque eu sou católico, porque eu sou batista, metodista. Tenha paciência, né? A diferença é só de nomenclatura, tá? Mas a igreja aqui é assim, aquela é assada, aquela... isso chama-se denominação. Isso é instituição religiosa, tem nada a ver com a igreja de Cristo, né? Eu tenho um amigo pastor da IPU, que é lá do interior de São Paulo. Ele sempre brinca comigo, ele fala, quando a gente se encontra, ele fala assim: a igreja do Senhor Jesus vai muito bem, obrigado. O que é essa igreja do Senhor Jesus? Não é a igreja X ou Y, é a igreja formada por todos os que creem. Essa igreja continua existindo, está presente em todas as comunidades de fé, inclusive fora dela, né? São pessoas comprometidas com o Evangelho e que seguem o exemplo de Cristo, com altos e baixos, obedecendo, de vez em quando desobedecendo, mas se consertando e continua seguindo o exemplo. Essa é a igreja de Cristo, né? E aqui Paulo olha para a realidade do povo dele. Lembra que a gente viu no final do capítulo 8, né? Ele falou lá: em Cristo nós somos mais do que vencedores, né?
E agora ele vai falar, mas olha para o povo de Israel, eles têm a promessa, eles têm os patriarcas, Cristo vem da herança deles. No entanto, o que eles fizeram? Rejeitaram a Cristo. E porque eles rejeitaram a Cristo, o que acontece? E aí então Paulo vai fazer, e para mim isso aqui é um exercício que Paulo faz, né? Ele tenta ser um pouquinho condescendente com o povo de Israel, né? Não, vai ter o resto aqui que vai ser salvo. Depois mais para frente ele vai dizer, não, Deus vai salvar o seu povo, né? Ele dá uma melhorada na coisa para ver se, no fim das contas, o que Paulo está dizendo é o seguinte, essa expressão é muito significativa. Veja aí o que ele diz, logo no comecinho do capítulo 9, ele tem uma expressão aqui que é muito significativa. Você quer ver? Eu vou reler aqui para você. Ele diz assim, ó: sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração, por causa do meu povo, que é a minha raça e é o meu sangue. Lembra que a gente viu um tempo atrás aqui, acho que a semana passada nós vimos aqui, nós falamos lá do texto de Paulo, quando ele fala assim, se alguém tem algum motivo para se vangloriar de ser seguidor da lei, esse cara sou eu, né? Lembra que a gente falou domingo passado aqui no culto da noite, né? Eu sou descendente de hebreus, eu tenho a minha identidade aqui na tribo de Benjamim, eu fui circuncidado no 8º dia, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo da lei eu era perseguidor da igreja. Ninguém podia acusar Paulo de nada em termos de religião judaica. E o que ele diz? Considerei tudo isso como perda, como lixo, como estrume. Para quê? A fim de ganhar aquilo que realmente tem valor, que é estar unido com Cristo. E Paulo então entende, lá no texto que nós vimos a semana passada, que tudo isso não tem nenhum valor se comparado com a salvação que ele recebeu em Cristo. E aí ele vai dizer assim, para o bem desse povo, esse a qual ele faz parte, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Eles são um povo escolhido por Deus. Olha aqui, que povo é esse? O do Antigo Testamento, que teve a sua chance de ser exemplo para as nações e não foi. Lembra da promessa de Deus para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí o povo de Israel, que deveria ser fonte de bênção para as nações, foi o quê? Uma fonte de desobediência a Deus. O Antigo Testamento está cheio, tem os profetas lá para dizer o quê? Vocês me abandonaram, vocês abandonaram os meus mandamentos para ir atrás de outros deuses, né? Mas olha, se arrependam, voltem, tal, que eu continuo cuidando de vocês, e eu continuo libertando vocês, continuo amando vocês, né? Isso é o Antigo Testamento todo. Israel não fez o que devia, e aí você vai dizer assim, então aí Jesus vem, muito bem, mudou. Agora quem é que é o povo de Deus? Não é mais Israel. O povo de Deus, o Israel de Deus agora, é o conjunto daqueles que creem em Cristo, judeus ou não judeus, que é chamado de igreja. E aqui de novo tem vou usar aqui uma expressão popular, né? Tem uma canelada na gente, né? A gente olha para Israel e diz assim, Israel não fez o que devia, tá, muito bem, e a igreja está fazendo? A igreja hoje é aquela que deve levar a mensagem do reino de Deus. Tem igreja hoje levando mensagem que de reino de Deus não tem nada. Não tem lugar para Deus, não tem lugar para Jesus, não tem lugar para o amor de Deus, não tem lugar para perdão, não tem lugar para aceitação do outro. Tem lugar, sabe o quê? A exclusão de quem é diferente. Se isso é igreja, meu amigo, pode até ser igreja, mas não é a igreja de Deus. Não é o Israel de Deus que Paulo fala, que é composta por aqueles que creem em Cristo. Porque quanto mais você conhece a Cristo, mais você se assemelha à atitude que ele tomaria se estivesse no seu lugar. E se a igreja assume a posição
de ser contra aquilo que Jesus ensinou, ela não pode mais ser chamada de cristã, ela não pode ser mais chamada de seguidora de Jesus. Pode falar, Sérgio. Só tirar uma dúvida. O senhor acha assim que o amor que Deus tinha por Israel antigamente, hoje não seria o mesmo? Por que eu falo isso? Porque a gente vê que outras nações entraram, invadiram Israel, aquele negócio, Israel fez um monte de besteira. Mas Deus falava bem assim: ai daquele que botar a mão no filho meu, sim, no povo de Israel. Sim. Né? Tanto é que hoje mesmo que tudo isso está acontecendo, a gente vê que Israel continua naquele limite, cercado por um monte de inimigo, e aquelas promessas de Deus continuam. O senhor acha que assim, isso muda? O que muda daquela situação de Israel do Antigo Testamento para a realidade de hoje? É que o Israel de hoje, assim como a Colômbia, a China, o Paquistão, a Rússia, o Brasil, a Argentina, Chile, só é povo de Deus se crê em Cristo. Não tem outro povo de Deus. Você pode ter outro povo de outra religião ou de uma outra compreensão de Deus, mas o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que manda o Filho para ser o Salvador da humanidade, a partir do momento que Cristo vem e dá a sua vida no lugar do ser humano, não há outra forma de ser povo de Deus a não ser por meio de Cristo. Ah, mas não dá para abrir aqui, vamos abrir uma exceção, porque Israel era povo de Deus antes, ele não pode continuar sendo? O Israel de hoje, o único vínculo que o Israel de hoje tem com o Israel do Antigo Testamento é que ele tem linhagem de sangue, quer dizer, são descendentes de descendentes de descendentes, só. No resto é o que? Uma nação igual às outras, né? Como é o Chile, como é a Argentina, como é o Uruguai, né? Como é, sei lá, qualquer uma que você escolher, né? A gente tem a mania, o brasileiro tem a mania de fazer isso, né? Eu não sei se vocês já viram isso, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Eu morava no interior de São Paulo e chegava um missionário norte-americano. Oh, todo mundo recebia tal. Ah, o missionário norte-americano. E não me diz nada, porque é norte-americano, né? Não, mas é missionário. Então todo mundo tratava bem o sujeito, né? Porque é norte-americano. A mesma coisa acontece com quem é europeu. Aí chega um missionário da África, né? Ah, esse neguinho aí, meio fedorento. Ah, filho, isso aí tem um nome, isso aí chama racismo, né? Mas o que é? Não é europeu, não tem olho claro, não tem cabelo louro. E daí? Sabe qual a diferença de um para outro? Nenhuma. Por quê? Paulo já tinha ensinado. Só há um novo Israel de Deus. Esse Israel de Deus chama-se igreja. É aquele grupo que é formado por quem crê em Cristo. Não tem outro caminho, né? E é por isso que eu fiz aqui aquela brincadeira da canelada, né? Pois é, nós somos igreja. Vê lá o que você está fazendo como povo de Deus, porque você hoje é o que Israel tinha que ter sido no Antigo Testamento, luz para as nações, né? A gente fala aqui, você já deve ter ouvido aqui, nem sei quantas vezes, quando a gente está no finalzinho da ceia, né? O pastor faz lá o envio, né? E o pastor cita lá um texto do Evangelho, diz assim: que a vossa luz brilhe entre os homens, para que glorifique a vosso Pai que está no céu. Quem é que tem que fazer isso? O que crê. E por que ele tem que fazer isso? Porque agora é ele que é a luz. Antes era Israel, agora é quem? Igreja. Leva lá o microfone. Pois não. Israel no Antigo Testamento, né? Sempre foi chamado a ser luz das nações. Quando você começa a estudar, não só as pessoas que estão judaicas, porque eu sei, muitas pessoas não sabem, mas muitos judeus hoje são até ateus. Sim. Mas mesmo os ateus, eles se colocam nesse lugar que eles têm uma missão de ser luz para as nações. Sim. Todos os judeus que eu conheço, que assim, tem a oportunidade de estar perto, eles não se colocam como os escolhidos, eles se colocam como pessoas que hoje estão no Estado de Israel, mas eles não se desvincularam dessa missão de
Sim. Então é importante também esclarecer isso, pastor, porque assim, quando a gente conhece lá e vê a dor deles, tanto os palestinos que moram hoje, quanto as pessoas sabem, mas o Estado de Israel, ele compõe o parlamento dele árabes e judeus. Então, dentro do Estado de Israel, todo israelense, como são os povos brasileiros, seja ele árabe ou judeu, ele é um cidadão com todos os direitos. Sim. Então, há muita democracia no Oriente Médio. Então, hoje, como o senhor falou, né, hoje o Estado de Israel é um país como qualquer outro. Sim. Está inserido no mundo macro, econômico, brigas muito além de brigas espirituais. Mas eu não tenho dúvidas que também Israel é um relógio das nações. Não tenho dúvida, assim, é uma coisa que a gente não pode espiritualizar tudo, mas também não pode cair em outro extremo. Uma das coisas que eu amo o Senhor é falar do equilíbrio. Sim. A gente não pode ir para um extremo e para o outro. Sim, eu entendi. É bem claro, né, sobre Romanos 11, quando eu lembro agora, né, sobre Deus, tem coisas que a gente não tem explicação. Sim. Os dois filhos, por exemplo, né, a gente não ama mais o outro. Nós vamos chegar aí nos dois filhos. Quando a gente fala que Israel teve a sua função e deveria ser luz para as nações, não quer dizer que os herdeiros de Israel não tenham ainda essa compreensão. Eles podem perfeitamente ter. A questão que nós estamos levantando aqui ainda que Israel hoje se entenda como tendo a missão de ser luz para as nações, eles não podem ser luz para as nações rejeitando a Cristo. O Evangelho diz que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e eles rejeitaram a luz. Como é que você vai ser testemunha da luz para o mundo se você rejeitou a luz enviada por Deus? Então, e aí aquilo que ela apontou aqui, que é importante a gente entender. Hoje, quem são religiosos em Israel? São principalmente o pessoal mais voltado para como é que é a expressão lá? São os ortodoxos judeus. Você pegar a rapaziada, a juventude israelita, a maior parte não quer nada com religião nenhuma, inclusive com a religião judaica. A quantidade de gente, principalmente jovens, que não tem nenhum interesse por religião em Israel é muito grande. Tá? Por quê? Porque é um país igual aos outros. Isso acontece lá, acontece aqui no Brasil. Tá? Então, não tem diferença. Né? Aqui a gente tem a mesma realidade com os filhos de membros das igrejas. O sujeito é filho da igreja, é criado na igreja, vem para a escola dominical quando é criança. Então, quando chega na época da faculdade, se ele não foi ensinado a seguir a Cristo e foi só ensinado a participar da igreja, a hora que ele vai para a faculdade e ele começa a descobrir que tem mais coisa no mundo do que aquilo que ele aprendeu, ele larga a igreja. Porque ele não foi ensinado a ser seguidor de Cristo, ele foi ensinado a ser membro de igreja. E aí ele abandona a igreja. Qual igreja que tem isso? Todas. Todas. Não importa qual denominação. Quem é que falhou nessa história? Falhou quem devia preparar o filho para ser seguidor de Cristo e não membro de igreja só. Ser membro de igreja é a coisa mais fácil que tem no mundo. Você vai lá, frequenta um tempo, senta lá no banco, fica o máximo quieto possível para não dar palpite, e alguém vai falar: você não quer participar do nosso grupo aqui? Quero sim, então. Vai lá, faz a escola de preparação, vai lá, escuta tudo, não fala nada, não pergunta nada, não tem dúvida nenhuma. Sim, concordo com tudo, tal. Você aceita? Aceito. Virou membro da igreja. Quer dizer que tem compromisso? Não necessariamente. Espera-se que tenha. Tá? Agora, quem é que tem compromisso? Quem assume o compromisso e segue a Cristo desde que conheceu. E vai, mesmo com as dificuldades, com os erros e acertos, continua seguindo a Cristo. Esse é chamado a ser luz. Chamado a ser luz do mundo. Por que ele é chamado a ser luz do mundo? Porque ele está ligado àquele que diz: eu sou a luz do mundo. Ele está ligado à verdadeira luz. E por isso ele pode ser e dar testemunho, não do que ele é, mas de quem é Cristo, com quem ele tem comunhão. Tá? Então, como é que funciona isso nos nossos dias?
O Israel de hoje é o Israel vinculado àquele Israel do Antigo Testamento por herança genética, por herança de sangue, né? Agora, não confunda Jesus com Genésio. Hoje, seja judeu, seja árabe, seja brasileiro, argentino, francês ou o que for, para ser povo de Deus, Israel de Deus, precisa crer em Cristo. Não tem outro caminho, né? E aí aquela famosa frase de Jesus, lá do Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém ninguém conhece a Deus por outro caminho. Você vai conhecer outro Deus. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo só dá para conhecer através dele, por meio dele. Não tem outra forma, tá? Então Paulo vai fazer o que aqui nesse texto? Eu até toparia eu não ser salvo para benefício do meu povo, porque eles receberam tudo de bom. E o que eles fizeram? Fizeram aquilo que não deviam, rejeitaram o Filho de Deus. Nós acabamos de ver aqui há poucos minutos atrás a parábola, né? A semana passada vimos a outra parábola que manda o filho e fala: opa, vamos acabar com ele porque a gente toma posse da vinha, né? É exatamente isso. A religião faz isso, ela exclui, ela quer tomar posse, ela quer ganhar o máximo que ela puder, mas o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é formado por aqueles que acolhem o Filho, e o Filho veio para que nós tivéssemos vida, mas não é qualquer vida, é vida em abundância, né? Vida em comunhão com Ele. Então é outra coisa, tá? Bem diferente, tá? Muito bem, então o que Paulo faz nesse trecho longo que nós lemos é afirmar duas coisas. Primeiro, ele vai deixar claro que ele abriria a mão da sua própria condição de salvo em benefício do seu povo, mas ele não pode fazer isso porque ele não foi ele que escolheu ele mesmo, foi Deus que o chamou, foi Deus que fez dele filho de Deus, tá? E a outra coisa que ele fala importante nesse texto é afirmar o seguinte: não confunda aquele que é soberano com qualquer outra coisa. Deus é o soberano, Ele pode chamar quem Ele quiser, Ele pode escolher quem Ele quiser, e Ele pode fazer misericórdia com quem Ele quiser fazer misericórdia. Quem é que pode mudar a ação de Deus? Ninguém, né? Aí você vai dizer assim: ah, então Deus é arbitrário, Deus escolhe só aquele que Ele acha que vai ser bonzinho? Não, não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: Deus é o soberano, Ele faz misericórdia com quem Ele quiser, porque Ele é o dono de todas as coisas. E aí eu vou dizer assim: ah, mas então se Ele chamar um e não chamar outro, então Ele está sendo injusto? Paulo diz: de jeito nenhum. Por que Ele não está sendo injusto? Porque, vamos pensar de maneira prática, qual é a realidade do homem que Paulo já descreveu em Romanos, capítulo 1, 2 e 3. A realidade do homem é que ele está separado de Deus, ele é mau por natureza, ele está separado de Deus e ele carece da misericórdia e da graça de Deus, tá? Lembra lá do 3:23, né? O que diz lá o 3:23? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão separados de Deus. Essa é a realidade do ser humano. Qual ser humano pode dizer assim: não, eu não estou incluído aí, então Deus tem que me aceitar? Nenhum. Então, se Deus aceita e chama algumas pessoas e manda Jesus como um sacrifício que é capaz de salvar não um ou dois, mas toda a humanidade. O sacrifício de Cristo não é o sacrifício para meia dúzia de pessoas, é um sacrifício capaz de salvar a humanidade toda. Mas quem é que vai ser salvo? Eu não sei. Eu sei o seguinte: Jesus, no final do ministério dele, chamou seus discípulos, seus seguidores, e disse assim: ó, eu vou mandar vocês para todo mundo e vocês vão proclamar a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino de Deus. Vai ter gente que vai aceitar, vai ter gente que não vai. Quem vai aceitar, quem não vai, não sei. Eu sei o que nós temos que fazer. Nós temos que proclamar a mensagem. Agora, quem vai e quem não vai, não sei. E não tenho controle sobre isso, graças a Deus, né? Não dá para a gente dizer quem é que vai e quem é que não vai.
E nem a única pessoa que tem na Escritura, única pessoa que você sabe que tem na Escritura, esse foi salvo, é um só. É o cara que estava crucificado junto com Jesus. E que ele fala para Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Fala, hoje você vai estar comigo lá. Esse aí Jesus garantiu. Esse aí Jesus garantiu. Não dá, isso aí não dá para ter dúvida, né? Jesus disse que ele estaria. O resto, meu amigo, é tudo em esperança, né? Os que vão crer, os que já creram, os que morreram, que diziam que criam, aí é só Deus que sabe, né? A gente sabe se crê ou não, a gente sabe se tem confiança ou não, a gente sabe que não merece, mas sabe que Deus nos preserva, apesar de ser quem a gente é. Então, esse é o único que a gente sabe que foi salvo de verdade. O resto, todos, né? A mensagem é pregada, as pessoas creem, né? E a gente espera que elas sejam salvas, porque essa é a garantia que Deus dá. Não é a fidelidade da pessoa, não é a obediência da pessoa, não é quantas orações ela faz por dia, quantas vezes ela vai na igreja no mês, e nem nada disso, né? Quem garante é a graça de Deus. E aí Paulo diz o quê? Deus chama e faz misericórdia com quem Ele quiser. Quem é que pode mudar isso? Nem eu, nem você, nem principados e potestades. Lembra o que ele disse lá no capítulo 8? Nem coisas do céu, nem da terra, nem nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Por quê? Porque Ele decidiu, né? E olha o privilégio, né? Ninguém pode te separar do amor de Deus que está em Cristo, nem você mesmo. Nem eu mesmo, não, porque o amor de Deus é maior do que as imbecilidades que a gente inventa para nós mesmos, né? Eu estou descontente com a igreja, vou abandonar a igreja. Você pode abandonar a igreja, mas se Deus chamou você para ser filho dele, vai continuar sendo filho. E aqui eu gosto sempre de usar, e com isso eu fecho a nossa conversa de hoje aqui, eu gosto de usar a experiência que todos nós temos com família, né? Quem tem filho, neto, coisa do tipo, sabe como é que é, né? Se você tiver 2 filhos, um é diferente do outro, não é assim? Você já viu 2 filhos exatamente iguais? Nem quando é gêmeo, nem quando é gêmeo. Você olha, nem o pai com a mãe consegue distinguir qual é qual, porque os dois são idênticos, idênticos na fisionomia. Pode ter o mesmo corpo, a mesma altura, tal coisa. É igual os dois? Não. Cada um é cada um, né? Pois é assim que é, e é assim que funciona. Os nossos filhos não são iguais, né? Esse aqui é bonzinho, esse aqui, esse é da pá virada, né? Normalmente a gente dá mais atenção para o da pá virada, porque dá mais trabalho para cuidar, do que porque é bonzinho, né? Eu sei como é que é, porque na minha família nós éramos em 3, né? 3 irmãos. E a minha irmã, até já depois de adulta, brincava sempre: você é o queridinho da mamãe, né? Falava de mim, né? Até o dia que eu perdi a paciência, eu falei: você sabe que você tem razão? Eu sou o queridinho da mamãe mesmo, porque cá entre nós, entre você e eu sou melhor que você, né? Sempre fui melhor que você para nossa mãe. Nunca mais falou nada dizendo que eu era o queridinho da mamãe. Lógico que é só um diferente do outro, não tem melhor nem pior, né? Agora, tem lá o filho que é meio da pá virada, é menos filho do que o outro? Não! E o que é da pá virada? É mais ou menos filho do que o outro? Não! Ele é diferente, mas ele continua sendo filho. E é assim que funciona com Deus, né? É filho de Deus? É bonzinho, é malzinho, é inteligente, é meio burrinho, não interessa, é filho, né? É um cara gente boa, é um cara meio difícil de lidar, né? Tem gente que é difícil de lidar, né? Esses dias eu estava assistindo uma série na televisão e o cara fala assim: eu sou um cara meio difícil de lidar. É mesmo, né? Eu sou um cara muito difícil de lidar, e na série é um cara duro de lidar com ele. Pois é, as pessoas são diferentes, mas ninguém deixa de ser filho porque é assim ou é assado. É assim na família da gente, é assim na família de Deus. E Paulo fala: quisera eu que Deus não me salvasse para salvar o seu povo, que é a minha
o meu povo, mas ele não vai fazer isso. Sabe por quê? Ele não vai fazer isso porque ele continua chamando quem ele quer, do jeito que ele quer, fazendo misericórdia para quem ele quer, e ele continua fazendo isso por causa do seu amor pelo ser humano, não por causa dele já saber que você ia crer antes. Não é presciência. Deus chamou ele porque ele sabia que ele ia crer. Não é presciência, né? É simplesmente a aplicação da misericórdia de Deus para quem não merece. Então todos nós que fazemos parte da família de Deus devemos olhar para a realidade e dizer: que bom que Deus me chamou. Não merecia, continuo não merecendo, continuo não sendo digno. Que bom que Ele me chamou para fazer parte de algo que eu jamais ia ser capaz de decidir por mim mesmo. Isso tem um nome, isso chama-se graça. Por isso o homem, o ser humano, é salvo pela graça mediante a fé. Você tem só que responder com fé, com a graça que é dada pelo próprio Deus. Nada mais que isso. Nesse texto de hoje, Paulo fala: tem um resto de Israel que vai ser salvo. Mas ele vai mudar de ideia e vai falar de outro jeito. Mas isso é cenas do próximo capítulo, na semana que vem a gente vê. Tá bom?